Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 1º de novembro de 1954. Atentados na Argélia deixam centenas de mortos. Em 1º de novembro de 1954, os independentistas argelinos promoveram uma série de atentados, resultando na morte de centenas de pessoas. O episódio ficou conhecido como o Dia Vermelho de Todos os Santos. Esses fatos sobrevêm em uma Argélia francesa não só recortada em diversos departamentos, mas também profundamente dividida entre 8 milhões de muçulmanos que tinham status de indígenas e cerca de 1 milhão de cidadãos franceses. Grandes diferenças de nível de vida e de educação separavam as duas comunidades argelinas. No recenseamento de 1948, somente 1 entre 10 muçulmanos declararam saber ler e falar francês. As clivagens sociais eram alimentadas e agravadas pela acirrada oposição dos europeus e assimilados a qualquer concessão política à maioria muçulmana. Apesar dessa proporção demográfica, os independentistas, apelidados pelos europeus de Felaga, assaltante de estrada ou bandidos de ferrovia na tradução, não tinham um respaldo consistente entre a população muçulmana. Alguns meses antes, na Indochina, os franceses haviam sido derrotados pelo Viet Minh. Os independentistas argelinos viam no processo de libertação vietnamita um encorajamento para que eles se lançassem por seu turno à luta armada contra a potência colonial, embora tivessem um exército minúsculo de algumas centenas de pessoas, se tanto, e quase totalmente desprovido de armamentos. Divididos em diversos partidos, os independentistas conseguiram formar, na primavera de 1954, um Comitê Revolucionário de União e de Ação. Foi escolhida a data de 1º de novembro para desencadear a insurreição. Mais de 30 atentados mais ou menos desordenados tiveram lugar nesse dia de Todos os Santos. Colheitas foram incendiadas, postos policiais foram bombardeados e outras ações foram executadas. As 2 primeiras vítimas, assassinadas na véspera, foram 2 franceses argelinos, um chofer de táxis de confissão judaica, Georges Samuel Azoulay, e Laurent François, liberado do serviço militar 6 meses antes. Outras vítimas foram o agente florestal François Brown, o policial Haroun Ahmed Ben Ammar e 4 militares, o soldado Pierre Oda, o brigadeiro-chefe Eugène Cochet, mortos em plena noite no posto militar de Batna, localizado no maciço de Auray, assim como André Marquet e o tenente Darnaud. Foram igualmente mortos o juiz muçulmano Benyad Sadok e Guy Monero, que viajavam juntos. A morte de Monero comoveu em particular a opinião pública. Este jovem professor tinha vindo da metrópole acompanhado da mulher para ensinar as crianças dos Bleds, povoados afastados. Seu ônibus foi atacado no desfiladeiro de Tiganimini. Foram retirados junto com outros passageiros do veículo e alvejados com uma rajada de metralhadora que tinha como alvo o juiz Adi Sadok. Monero faleceu no ato, mas sua mulher Jeanine sobreviveu aos ferimentos. Os matadores dos 2 franceses tinham infringido a ordem de só matar o juiz, membro da elite muçulmana francófila. Mais tarde foram punidos por seus chefes. O ministro do Interior francês, François Mitterrand, prometeu tomar todas as providências a fim de prendê-los fora da lei. Declarou enfaticamente em 12 de novembro de 1954. De Flandre ao Congo existe a lei, uma só nação, um só parlamento. É a Constituição e é a nossa vontade. Os atentados do Dia Vermelho de Todos os Santos tiveram pouca repercussão na imprensa e na opinião pública da metrópole.
nem sequer marcar o começo da Guerra da Argélia, 8 tormentosos anos que deixaram duradouras cicatrizes nas mentes e nos corações dos dois lados do Mediterrâneo. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.